E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência na torre. O assunto de hoje é: será que eu tive boas experiências ou boas vivências fazendo parte dessa seita? A resposta é não. Pronto, acabou o vídeo. É brincadeira, gente. Mas assim, eu entendo que para muita gente a resposta possa ser simplesmente não. Não tive boas experiências dentro da torre, porque talvez tenha sido muito traumático, muito intenso. Realmente, quando uma pessoa que saiu da torre, né, das Testemunhas de Jeová, fala que não teve boas experiências, realmente ela está dizendo a verdade, pode acreditar. Porque eu vi relatos de pessoas assim que passaram por muita coisa absurda. E então acredite quando uma pessoa disser que não teve boas experiências sendo testemunha de Jeová. Então tem gente que passa uma vida inteira, né? Eu conheço gente que passou 20 anos, mais de 20 anos, e depois saiu. Eu cresci nessa religião e eu acredito que para mim é o meu modo de pensar. Foi um tempo jogado fora, o tempo que eu passei ativo, né, como membro ativo dessa seita, foi um tempo jogado no lixo, um tempo perdido, né? Mas isso não quer dizer que foi totalmente um tempo perdido. Olha, também assim não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então eu também é igual, então não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, nossa, cara, tô nervosa. Alguma coisa, só isso, então. Ah, e só um detalhe referente aos vídeos aqui no canal. Esses vídeos não têm intenção nenhuma de ofender as Testemunhas de Jeová como grupo e nem individualmente, certo? O intuito dos vídeos aqui do canal são de mostrar a realidade, né, de como que é ser TJ e de como que funciona o processo de saída dessa seita. Eu vejo que tem algumas TJs que de vez em quando vêm aqui comentar, né, e vêm com comentários ofensivos, certo? Desrespeitosos. Só lembrando que comentários desrespeitosos, eles são automaticamente removidos pelo YouTube e, caso eu identifique, é claro que vai ser removido, vai ser desassociado, né, do canal. Mas assim, se você é TJ, tá vendo esses vídeos, talvez seja um momento em que você esteja despertando, né, do sono, dessa hipnose, desse estado de transe. Ah, e se você é TJ e acompanha os vídeos aqui do canal e não gosta, eu tenho 3 sugestões, assim, muito práticas, que são muito eficientes. A primeira é: feche os olhos. A segunda, tape os ouvidos. E a terceira, simplesmente não veja os vídeos do canal. Vá ver os vídeos do jw.org. Então, voltando a falar sobre minha experiência na torre, eu vou criar uma playlist, certo? Esqueci o nome. Um quadro aqui no canal sobre a minha experiência pessoal, certo? Eu criei algumas playlists, tem uma que é a Verdade sobre a Verdade, na qual eu mostro, né, a realidade de algumas crenças, de alguns ensinamentos TJs. Tem outra playlist também que é depoimentos de ex-TJs. Eu vou fazer um compilado de depoimentos e vou postando, certo? E vou criar outra playlist com a minha experiência pessoal, sendo que esse é o primeiro vídeo. E eu considero que não dá pra falar tudo em um vídeo só, porque vai ficar muito grande e vai ficar entediante. À medida que eu for me lembrando das minhas experiências, eu vou gravando os vídeos e vou postando aqui nessa playlist. E será que eu tive boas vivências na torre? Uma das coisas que eu considero positivas foi a questão da leitura. Eu tinha que ler diariamente, certo? Eu tinha o Examine, tinha o estudo pessoal, tinha que preparar as revistas. Eu marcava a revista Sentinela toda sexta-feira, porque tinha reunião de sábado, né? E tinha a reunião do meio de semana, que era dia de quinta-feira na minha congregação. Aí eu lia muito, considero que foi uma experiência positiva porque eu lia muito. Alguma coisa, só isso, então. E mesmo que a pessoa ela seja incentivada constantemente a ler somente aquelas publicações, a leitura, para mim, é um ponto positivo. Só que aí eu passei a ler alguns textos de filosofia que abriram mais a minha mente. E aí eu fui lendo
né? No meu ensino médio, eu conheci alguns filósofos, mas depois eu parei, porque eles ensinavam que era uma coisa errada, que eram pensamentos de homens e que não estavam de acordo com a organização, com o que o corpo governante prega, com o que o corpo governante ensina. Você só pode ler as publicações, né, da seita lá. E mais tarde eu tive a oportunidade de conhecer o pensamento de alguns filósofos, como Sartre, Schopenhauer, Spinoza, né? E quando você lê filosofia, sua mente ela se expande, você passa a ter mais conhecimento e passa a querer aprender mais coisas, porque pelo menos para mim isso é muito instigante. Quanto eu mais lia, mais eu tinha vontade de ler filosofia e eu não consegui parar. Eu li obsessivamente textos de filosofia. E aí eu fui perdendo o interesse nas publicações. Depois, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu conheci a psicologia, né? Isso mudou minha forma de pensar. E aí, quando você vai parando de ler as publicações, você vai desintoxicando a sua mente, né? É um processo que demora muito para desintoxicar. Até hoje eu tenho alguns pensamentos que vêm e que vão. Textos bíblicos, por exemplo, que a gente decorava, né? A gente tinha que decorar textos para as introduções do serviço de campo. Textos que até hoje eu tenho gravados na memória, como Revelação 21:4, né? Que enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Mateus 24:14, estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São textos que são difíceis de esquecer, porque eu lia diariamente para as pessoas, né? Eu tava constantemente no serviço de pregação. Pronto, a primeira parte foi a questão da leitura. Deixa eu ver, tem mais coisa positiva que eu passei nesse lugar, meu Deus. As amizades. Eu tinha muitos amigos na torre, inclusive pessoas que se diziam ser meus amigos e que hoje perderam totalmente contato comigo, porque não podem falar, né, com pessoas que saem da organização. Pessoas idosas também, os idosos, porque minha congregação era formada por muitos idosos. E aí eu gostava de ter amizade com eles, porque eu considero que eles são pessoas experientes e que têm sabedoria, né, a transmitir, conhecimento de senso comum para transmitir. Eu gostava muito. Eu saía muito com eles no campo também, porque tinha um dia, que era dia de terça-feira, que tinha uma saída de campo na casa do meu tio. Minha família é formada por muitos anciãos, servos ministeriais. Esse meu tio, ele é idoso, ele é ancião. Eu saía toda terça-feira com ele no campo, às vezes quando não ia ninguém. Muitas vezes não ia ninguém nesse dia e eu ia com ele, saía sozinho com ele. Ele era bem zeloso, ou firme, na verdade, como eles dizem com ele. Uma vez, uma menina foi pro campo no dia que ele dirigia, e aí ele repreendeu ela em público porque ela foi com a blusa meio que decotada. E ele era muito assim fervoroso. E depois desse dia, ela nunca mais foi para o campo no dia que ele dirigia. Porque ela achava que ele ia falar alguma coisa, né? Que ele ia reclamar. Ele passava as 2 horas do serviço de campo em uma única casa, falando com uma única pessoa. E ele lia parágrafos inteiros da Sentinela. Ele começava a ler o Bíblia Ensina, né? E ele lia diversos parágrafos. Parecia um estudo bíblico logo da primeira visita. Ele lia textos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 7, do 1 ao 14. Ele lia literalmente esse texto inteiro para a pessoa. Eu olhava assim para o morador. O morador olhava assim como se estivesse pensando, será que ele vai ler isso tudo mesmo? E eu pensava, ele vai ler isso tudo mesmo, acredite. E aí ele lia todas aquelas tribos dos 144.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. E, tipo, o morador não sabia nada sobre os 144.000. E ele lia tudo. Era muito engraçado. Aí tinha também a questão das publicações, que era eu que cuidava, né, do balcão de publicações. E aí eu já sabia quais os idosos que iriam receber a sentinela em letras grandes. Tinha os cânticos também, que muitas vezes eu gravava os cânticos para alguns idosos, colocava em pendrive, porque eles não sabiam mexer, né, nos aparelhos mais tecnológicos. E é isso, eu gostava muito da amizade com os idosos da congregação.
jovens, como não tinha muitos jovens assim na minha congregação, então só alguns amigos assim mais próximos, que inclusive hoje já perderam contato, né, comigo. E aí tinham as panelinhas, né? Tinha o grupinho dos teocráticos e o grupinho das pessoas que tinham amizades com pessoas do mundo, né? Que talvez fizessem algumas coisas que são reprovadas pela torre. Ah, e além disso, tinham os congressos, congressos e assembleias, né? O que eu não gostava, porque era cansativo. Você passar 3 dias. Congressos tinham, na minha época, eram 3 dias e assembleias eram 2 dias. Depois, no finalzinho, quando eu saí, é que essas assembleias passaram a ser um dia só, né? Não sei, tinha uma que era 2 dias, tinha outra que era um dia. Não sei como é que tá agora. Não sei. Mas era bem cansativo. Eu gostava da parte das comidas. E eu gostava também do que a gente ia no ônibus, né? Ia cantando os cânticos e voltava cantando os cânticos também. Eu achava divertido. Outra coisa que eu lembro dos congressos era que eu gostava do intervalo, porque eu podia sair para conversar com os meus amigos. Era só. No ginásio aqui em Aracaju, que é o que eles costumam fazer os congressos, é o Constâncio Vieira. Do lado eu tinha uma biblioteca e eu costumava ir para essa biblioteca todo o intervalo de congresso e assembleia. Então, dos congressos e assembleias em si, eu não gostava muito porque era cansativo, mas algumas partes eram legais. Tinha também o campo rural, que a gente ia para pregação em áreas rurais. Tinham alguns irmãos que eram bem divertidos. Realmente eu tive algumas experiências que foram legais dentro da torre, né? Porque o ser humano, ele é um ser de possibilidades, né? Quando a gente vai vivendo enclausurado nesse ambiente, mesmo que seja um ambiente hostil, a gente se adapta, né? E a gente passa a viver dessa forma. E aí a gente vai encontrando formas de aproveitar a vida de acordo com as oportunidades, com as possibilidades que nos são apresentadas pela vida. Então, mesmo dentro de um ambiente que seja hostil, aversivo, a pessoa pode se desenvolver, né? Mas assim, gente, no geral, eu tive algumas poucas boas experiências. Eu posso dizer que a maior parte do tempo que eu passei sendo testemunha de Jeová, para mim foi aversivo, para mim foi ruim, não gostei e não pretendo voltar. A maior parte foram experiências ruins, porque me prejudicaram muito em diversos campos da minha vida. Portanto, para mim, ser testemunha de Jeová é mais ruim do que bom, porque as coisas não são 100% boas nem 100% ruins, né? Às vezes a gente encontra uma outra coisa que nos traga boas experiências, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Será que você teve boas experiências sendo testemunha de Jeová? Ou não? Não sei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.